Nesse último vídeo que eu fiz, eu propus, né, que terraplanistas, por exemplo, apresentem um modelo cosmológico que explique a origem dos elementos químicos, né? E aí me trouxeram uma resposta aqui que eu achei interessante comentar, que diz o seguinte: para os terraplanistas, simplesmente não existe toda essa parte teórica e cosmológica da origem dos elementos. Para eles, Deus criou todas as coisas e ponto. Tanto a Terra plana como todo o universo observável, que para eles está todo contido dentro do domo, é impossível, através do método científico, constatar que os elementos que o compõem o universo surgiram do Big Bang ou dos elementos provenientes de supernovas ou colisões de estrelas. Bom, é o seguinte, eu tenho aquela visão, eu já fiz vídeos sobre isso em outros momentos, que eu também sou um criacionista. Eu também acredito que Deus criou a todas as coisas, tá entendendo? Num ato chamado de ato da criação. Este ato da criação é o que a ciência nomeou como Big Bang. O Big Bang não é um evento e o ato da criação é outro. Trata-se do mesmo evento com nomes diferentes. Às vezes o pessoal religioso e os terraplanistas principalmente já tem um ódio, porque é um absurdo. Como é que você pode acreditar que tudo que existe veio de uma explosão do Big Bang? Isso é um absurdo e tal. Não, gente. Vamos conciliar as coisas aqui, né? O Big Bang, o ato fundamental que deu origem ao universo, é o ato da criação. O que chamamos de Big Bang é o que chamamos de ato da criação. É a mesma coisa, ok? Agora, Deus, né, trouxe da não existência o universo para a existência, ou seja, o ato da criação. A partir daí, nós temos um universo em desenvolvimento, do qual nós, seres humanos, Deus nos deu a consciência, a capacidade de nos reconhecermos enquanto seres existentes e reconhecermos que há um universo à nossa volta. E é o fato de nós sermos conscientes e curiosos é que temos a capacidade de investigar esta obra criada por Deus, certo? Investigar o, o processo por detrás. Ok, Deus criou, né, o ato da criação aconteceu, temos aí o universo, né? O que faz a ciência, o que faz a consciência humana é compreender e trazer explicações para este fenômeno da criação de Deus. Certo? Deus criou o universo, agora basta nós investigarmos este objeto criado e compreendermos melhor o próprio Deus. Compreendendo como funciona o universo criado, nós compreendemos também a Deus. É o que faz a ciência, é encontrar explicações e compreender os processos por detrás do próprio universo, ou seja, por detrás do objeto criado, o objeto criado por Deus. Então não existe uma briga aqui, existe uma conciliação. Aí diz o seguinte, ele diz o seguinte, você até pode observar o universo e especular que esses eventos realmente existem, porém são impossíveis de experimentá-los. E se são impossíveis de experimentá-los, logo o método científico está incompleto. Não, é possível sim. A astronomia é uma ciência basicamente exata. E as observações que são feitas dos eventos astronômicos não são divagações, não são, como ele disse ali, cadê? Observar o universo e especular que esses eventos realmente existem. Não são especulações, são observações factuais. Por exemplo, eu quero falar um pouquinho aqui com vocês sobre análise espectrométrica. A palavra é essa, né? Espectrometria. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Por exemplo, vocês sabem o que é um espectrômetro? Um espectrômetro é um instrumento óptico utilizado para medir as propriedades da luz em uma determinada faixa do espectro eletromagnético. Sua estrutura basicamente se resume à existência de uma rede de difração e um captador. A rede faz com que a luz incidente
A rede faz com que a luz incidente sobre a abertura do espectrômetro se divida em feixes de onda aproximadamente monocromáticos. Quanto maior a qualidade da rede de difração, melhor a aproximação para o monocromático. Já esses feixes incidem sobre os captadores, que são sensores fotovoltaicos. Deste modo, temos uma leitura da intensidade luminosa de cada comprimento de onda que existe na composição de nosso feixe incidente. Com isso, podemos caracterizar uma série de materiais quanto à sua absorção luminosa, fluorescência, transmissão, entre outros. Ou seja, os elementos químicos que nós vemos por aí, eles absorvem luz em determinadas faixas do espectro eletromagnético, certo? Por exemplo, quando você explode um fogo de artifício, né? As cores geradas pelo fogo de artifício, quando a gente vê um show de fogos, né, no final do ano, vermelho, verde, azul, né? Cada uma daquelas cores é oriunda de um elemento químico. O, o, o estrôncio gera uma cor. O, tá entendendo? Os elementos da tabela periódica, cada um deles revela uma cor diferente dentro do espectro eletromagnético. O espectrômetro faz isso. Ele capta essas diferentes ondas dentro do espectro, né? E aí nós sabemos a, a substância que estamos investigando, a matéria do qual estamos investigando. Por exemplo, aí como é que funciona a espectrometria astronômica? Vamos ver aqui, ó. Espectrometria, espectroscopia astronômica, tá? Eu falei errado. Não é espectrometria, é espectroscopia astronômica, que é a técnica de espectroscopia usada na astronomia. O objeto de estudo é o espectro de radiação eletromagnética, incluindo luz visível, que irradia de estrelas e outros corpos celestes. Espectroscopia pode ser usada para determinar muitas propriedades de estrelas distantes e galáxias, como suas composições químicas, certo? Estrelas, né? A espectroscopia astronômica começou com as observações iniciais da luz do Sol, feitas por Isaac Newton, dispersada num prisma. Sabe, gente? Você tem um prisma, a luz do Sol entra no prisma e do outro lado sai o arco-íris, as cores do arco-íris, que é o espectro da luz visível, né? As coresinhas ali, né? A luz entra de um lado e ela é dividida no espectro do outro lado. Ele viu um arco-íris de cor e pode até ter visto linhas de absorção. Essas bandas escuras que aparecem no espectro solar foram descritas pela primeira vez por Joseph von Fraunhofer. A maioria dos espectros estelares compartilha essas duas características do espectro solar: emissão em todos os comprimentos de onda ao longo do espectro óptico, com muitas linhas de absorção discretas. As designações originais de Fraunhofer em 1817 das linhas de absorção no espectro solar, dois pontos. É aqui, ó, por exemplo, né? O oxigênio, vermelho escuro. O hidrogênio, vermelho. O sódio, vermelho alaranjado. O sódio neutro, amarelo. Ferro, verde. Hidrogênio, beta, né, ciano, etc. Essas cores que nós estamos vendo são as cores relacionadas a determinados elementos químicos. É o que a gente vê quando explode como é que é o nome? Um fogo de artifício, né? Por isso que existem aquelas cores. O que tem dentro do fogo de artifício? Estes elementos químicos, que no momento que explode, nós vemos aquelas cores, que são as cores do espectro. Fraunhofer e Angelo Secchi estavam entre os pioneiros de espectroscopia solar e outras estrelas. Secchi é notável também por classificar estrelas em tipos espectrais, com base no número e na força de linhas de absorção em seu espectro. Mais tarde descobriu-se que a origem dos tipos espectrais era relacionada com a temperatura na superfície das estrelas. Algumas linhas de absorção podem ser observadas apenas em um certo intervalo de temperatura. As linhas de absorção no espectro estelar podem ser usadas para determinar a composição química das estrelas.
Cada elemento é responsável por um conjunto diferente de linhas de absorção no espectro, em comprimentos de onda que podem ser medidos com muita precisão por experimentos de laboratório. Então, em uma linha de absorção, nesse comprimento de onda, em um espectro estelar, mostra que o elemento precisa estar presente, tá entendendo? As linhas de absorção de hidrogênio, que são chamadas na atmosfera de quase, que são achadas na atmosfera de quase todas as estrelas, são de importância particular. As linhas de hidrogênio dentro do espectro visual são conhecidas como linhas de Balmer. Em 1868, Sir Norman Lockyer observou fortes linhas amarelas no espectro solar que nunca tinham sido vistas em experimentos. Oh, Jesus! Que nunca tinham sido vistas em experimentos de laboratório. Ele deduziu que isso se deve a um elemento desconhecido, que ele chamou de hélio, do grego hélios. Olha só que interessante. Agora vamos ver como é que trabalha a ciência, né? Ele observou uma coloração amarela, tá? Na observação astronômica, e essa coloração não, não havia sido observada ainda em elementos no planeta. Os elementos geram essas cores, e a cor que ele identificou na observação astronômica não estava de acordo com nenhuma das classificadas no planeta. Então, ele hipotetizou um elemento químico desconhecido e deu o nome de hélio. O hélio não foi encontrado de forma conclusiva na Terra até 25 anos depois. Hoje nós já sabemos que o hélio existe, ele é encontrado no planeta também, mas é assim que a ciência funciona. Você cria uma hipótese e depois ela é verificada de forma empírica. Então ele criou a hipótese de que a coloração que ele estava observando era de um elemento desconhecido ainda. Deu o nome de hélio. Mais tarde o hélio foi descoberto, comprovando a teoria dele, tá entendendo? Também na década de 1860, linhas de emissão foram observadas no espectro coronal durante eclipses solares que não correspondiam a nenhuma linha espectral conhecida. Novamente foi proposto que isso se deve a um elemento desconhecido, nomeado provisoriamente de corônio. Na década de 1930, foi descoberto que essas linhas se deviam à grande quantidade de ferro e níquel ionizados. A alta ionização se deve a temperaturas extremas da coroa solar. Juntamente com física atômica e modelos de evolução estelar, a espectroscopia estelar é atualmente usada para determinar várias propriedades de estrelas. Distância, idade, luminosidade e taxa de perda de massa podem ser estimadas a partir de estudos espectrais. E estudos do efeito Doppler podem descobrir a presença de componentes escondidos, como buracos negros e exoplanetas. Tá entendendo? Então, quando os dados que compõem hoje o conhecimento astronômico, eles não são apenas divagações ou teorizações vagas sobre a coisa, tá entendendo? É tudo muito bem medido, é tudo muito bem observado e empiricamente testado. Todos esses eventos, como buracos negros, supernovas, encontro de outros planetas, são simplesmente interpretações teóricas das observações que se fazem do universo. Não, não são interpretações teóricas. Existe muito estudo, muita análise, tá entendendo? Muitos experimentos que envolvem muito mais além da espectroscopia que eu acabei de falar. São décadas, né? O último século, né? São, é uma coletânea de experimentações, observações, de evolução na astronomia e na ciência, né? Então, assim, você reduzir todo o conhecimento astronômico a meras interpretações teóricas não é exatamente assim, tá entendendo? Ele diz o seguinte: na prática, não dá para saber se todos esses eventos que a astronomia diz acontecer de fato realmente existem. Como eu falei, na prática, é sim possível de comprovar tais observações, como por exemplo, ele observou, aquele indivíduo, né, observou a existência de uma luminosidade no espectro que não era conhecida na Terra. Ele hipotetizou a existência de um elemento desconhecido, deu o nome de hélio. Mais tarde, o hélio foi identificado, comprovando a observação dele, ok? E diz o seguinte: todo terraplanista, em sua essência, será criacionista. Eles descartam a ideia de que a ciência tem todas as respostas, inclusive a da origem dos elementos. Olha,
eu não sou terraplanista, mas eu sou um criacionista também. Eu acredito que o ato fundamental da criação é o que os cientistas chamam de Big Bang. Não existem duas coisas distintas, existe uma só, que é o surgimento do universo em um único ato, o Big Bang, ou a criação, ok? E aí, você diz assim, eles descartam a ideia de que a ciência tem todas as respostas. A ciência não tem todas as respostas. A ciência trabalha com a construção de conhecimento, certo? Ela não tem todas as respostas de fato. É um passo de cada vez, né? Criam-se teorias, observa-se e testa-se de forma empírica, chega-se a conclusões, ou não, né? E desenvolvem-se novas teorias, etc. A ciência, ela trabalha com verdades provisórias. A ciência não trabalha com verdades absolutas, certo? Não há verdades absolutas para a ciência porque as verdades estão sempre em desenvolvimento. Então, assim, a ciência não é detentora de uma verdade absoluta, ela trabalha com verdades provisórias e ela realmente não possui todas as respostas. As respostas vão sendo encontradas no decorrer da investigação, ok? Bom, eu vou encerrar por aqui e eu achei muito legal esse comentário, gostei muito e agradeço ah, ele ter compartilhado esse comentário conosco. Foi muito proveitoso. Um abraço.